coloretes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Colore Ensina, o canal oficial da Colore Pedrarias. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lindo colar de miçangas com a palavra latina e um brinco inspirado na bandeira do Brasil. Duas peças lindas, modernas e perfeitas para entrar no clima da Copa, com estilo e personalidade. Essas peças são ideais tanto para usar nos dias de jogo, quanto para vender nessa época. Antes de a aula começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre tem aulas lindas por aqui. Vamos lá? Vamos à lista de materiais. Vamos usar miçangão 6/0 da Colore nas cores verde, amarela, azul e branca. Também vamos precisar de nylon 0,40, um alicatinho ou tesoura para corte, um outro alicatinho para dobra, letrinhas, anzol para brinco, argola 0,60, fecho lagosta e também terminal tip, que é este daqui, que deixa um acabamento bem bonito na sua peça. E corrente extensora, tá? É opcional, mas dá uma valorizada bem bacana na sua peça. Todos os nossos materiais são da Colore e eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos começar? Começo separando o material para o nosso brinco. Separei anzol, argola e os miçangões. E vou cortar mais ou menos 30 centímetros de nylon, tá? Só para ficar mais tranquilo de você trabalhar e conseguir fazer os nozinhos. Quando a gente cortar menor, dá para fazer, claro, mas quem não tem muita prática vai ter dificuldade em fazer um nó e não perder as miçangas da peça. Então, a gente vai começar inserindo a branca para ser a miçanguinha do meio, tá? Do nosso colar, a parte branca da nossa bandeira. E vou colocar na mão esquerda 3 miçangões azul, e na mão da direita eu vou repetir o mesmo passo, 3 miçangas azul. Junto as duas pontas e vai ficar assim, tá? Tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai repetir do outro. Agora, a gente vai colocar 5 amarelas em cada ponta. Procura sempre que fique mais ou menos do mesmo tamanho. Próximo não precisa ser igual, tá? É só para não dar muita diferença. E 5 do lado esquerdo. Junto as duas pontas e tá assim. É muito fácil de fazer e ele vai ficar no formato gota. Então, agora a gente vai colocar 10 verdes em cada ponta. Então, eu tenho 10 na esquerda, vou inserir 10 na direita.
Junto as duas pontas e ele ficou assim. Agora, a gente vai pegar um terminal tip e a gente vai encaixar as duas pontinhas no mesmo furinho. Vai ficar assim, tá? As duas pontas dentro do mesmo terminal. E a gente vai dar o mesmo nozinho. Fiz uma laçada, vou passar a ponta uma vez e duas vezes e mais uma terceira vez. Então a gente vai segurar essa laçada bem perto do tip e com cuidado a gente vai puxar a ponta, levando o nozinho para dentro do nosso terminal. É muito importante que esse nó fique bem escondidinho e bem apertado, tá? Eu empurrei bem, separo as pontas, puxo e aperto. Certifico que tá bem escondido, não tem sobra de nylon, a nossa peça tá pronta. A gente junta as pontinhas, corta o excesso com cuidado e a gente derrete essa pontinha do nylon também com cuidado. Vamos fechar o terminal. A gente vai pegar o nosso anzol, a gente vai levantar a bolinha para que a gente possa abrir a própria argolinha do anzol. Com cuidado, a gente dá uma empurradinha nela, insere no terminal tip, na argolinha do terminal, né? Tem que passar as duas pontinhas e eu vou fechar essa argolinha e descer a minha bolinha novamente. E está pronto o nosso brinco. Muito fácil de fazer e vai ficar perfeito para usar com o nosso colar. Só repetir o mesmo processo e fazer o outro. Começo separando meu material. Nesse potinho eu tenho o material de acabamento, tá? Eu cortei 5 centímetros de corrente extensora. E também o material para fazer o nosso colar, tá? Separei os miçangão, as cores que vamos precisar e a escrita Latina. Corto 50 centímetros aproximadamente de nylon. Essa medida é pra gente fazer um colar de mais ou menos 35 centímetros, tá? Se você ainda não sabe, não tem um molde para fazer o colar e descobrir aonde tá o meio, porque o legal é a palavra tá escrita bem no meio, então a gente começa colocando pela palavra. Então, a gente vai escrever Latina. Que aí não vai ter erro de ficar torta. Tá, ó, Latina. E agora, a gente vai preencher, tá? Vamos colocar um verde e amarelo, né? Então, eu vou colocar o amarelo aqui e o verde, ó. E eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Porque o outro lado, ele tem que ser espelhado, tá? O direito vai ser espelhado ao esquerdo. E esse é o nosso centro, tá? E a gente continua intercalando miçangão. Vou colocar 3 brancas, a amarela e a verde. Essa é a nossa sequência. Amarelo, verde, 3 brancos, amarelo e verde. Então, novamente, 3 brancas.
a amarela e a verde. E vai repetir esse processo até ficar do tamanho desejado, tá? Sempre intercalando. As 3 brancas, a amarela e a verde. Três brancas, a amarela e a verde. Então, como está ficando muito bonitinha. Lembrando que tudo que eu fizer desse lado, eu vou fazer do outro lado também, tá? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileirinhas brancas. Vou fazer isso mais ou menos para ter 9 da branca. E vou repetir do outro lado. Feito isso, a gente segura as 2 pontas para que não escape, né? Estica e a gente mede o nosso colar, tá? Aqui a gente tem mais ou menos 34 centímetros. É um tamanho bem perfeito, porque ainda a gente vai ter o acabamento, tá? Então, para fazer o acabamento, a gente segura uma ponta, deixa ela presinha, para que não perca as miçangas, tá? E vamos colocar o tosse terminal tip. Como o meu tem abertura para cima, eu coloco ele por baixo, ele vai ficar assim. E eu vou dar um nozinho. Vou passar uma vez na laçada, 2 vezes na laçada e uma terceira vez. Para que fique um nó bem gordinho e bem firme. E puxo e aperto bem, tá? Vou cortar o excesso. Vou cortar o excesso do nosso nylon, a nossa pontinha. Você pode até dar uma derretidinha nessa ponta. Com a parte azul do isqueiro, só verifica que tá bem apertado, que esse nó não vai escapar. Traz o tip para ele, esconde o nó dentro do tip e fecha. E a gente tem uma ponta feita, a gente vai repetir o processo na outra ponta. Então, a gente vai levar o nosso nylon para dentro do terminal. Leva esse terminal lá embaixo no colar e a gente vai fazer o mesmo nozinho. 1, 2, 3 vezes. Eu passei o nylon na laçada. Eu vou segurar essa laçada bem aqui no tip. Ó, vou segurar essa laçada aqui no tip e vou puxar a ponta, sempre levando o nó bem para baixo, tá? Com a ajuda do meu alicate, eu seguro o fio e empurro o nozinho dentro do tip, certificando que ele ficou bem apertadinho, tá? É importante que esse fio de nylon não fique muito esticado, para que não fique rígido o colar. E também não pode ficar solto para que não apareça o nylon, senão fica muito feio. Então, a gente tem que apertar bem, esconder o nozinho e deixar com que ele tenha movimento. Vocês estão vendo que ele fica da forma que eu deixar. Se você puxar muito, ele vai ficar muito esticado e ele vai ficar muito duro, vai ficar feio.
E se você deixar muito mole, ele vai ficar parecendo o nylon. Corta o excesso. Com cuidado, a gente queima essa pontinha para não desmanchar o nozinho e fecha o tip. E ele vai ficar com esse acabamento perfeito. A gente vai pegar uma argolinha com um alicate, a gente vai travar essa argola e no outro a gente vai fazer o movimento de abrir a argola, tá? Desta forma, tá fechado, então a gente segura com a mão esquerda, eu estou travando essa argola e com a mão direita eu estou fazendo o movimento. E vou colocar numa ponta, vai ser o meu lado direito do colar, eu vou colocar a argola, o fecho lagosta e vou fechar este colar. Este colar não, essa argola. Pego novamente uma argola, vou travar a argola com a mão esquerda, com a mão direita eu faço o movimento e vou colocar na outra ponta. E vou acrescentar a nossa correntinha extensora de 5 centímetros. Vou travar essa argola e com a mão direita eu fecho. Verifico que esteja bem fechada e vamos dar um acabamento nessa corrente extensora para ficar bem profissional. Então, eu vou abrir uma outra argolinha e vou inserir nela 2 miçangas, uma verde e uma amarela. Vocês vão reparar que vai ficar muito bonitinho e vai dar muita diferença. Deixa eu achar uma miçanguinha mais parecida com essa verde. Peguei essa amarelinha, que ela é mais fininha. E vou inserir na ponta da nossa corrente extensora. E vou fechar esta corrente, essa argola. E assim está pronta a nossa peça. Com um acabamento com a correntinha extensora que fica muito mais profissional. Não é obrigatório, tá? Mas fica bem mais bonito e você ou sua cliente pode regular a altura, ficando mais curtinho ou mais comprido no pescoço. Esse é com a corrente e este aqui é sem a corrente, tá? Para vocês verem a diferença. Olha só como ficou o nosso colar. Um colar cheio de identidade com a palavra latina e um brinco inspirado na bandeira do Brasil. Perfeitos para entrar no clima da Copa com muito estilo. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, e compartilha com a sua amiga artesã. Me conta aqui nos comentários o que você quer aprender nas próximas. Um beijo e até mais. Tchau!